Olá pessoal, sou o professor Felipe e na aula de hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre função quadrática. O primeiro exercício diz o seguinte: determine a imagem da função f de r em r definida por f de x igual a x quadrado menos 6x mais 6. Para fazer essa questão, inicialmente vamos ver algumas informações. Ele pede a imagem, né? A imagem dessa função, então requer um intervalo e ele definiu, né, que aqui é o domínio são os reais e o contradomínio também é o conjunto dos números reais. Sabendo que o domínio equivale a todo o eixo x e o contradomínio a todo o eixo y, vamos agora determinar cada coeficiente. Os coeficientes vêm acompanhados aqui da variável. Por exemplo, o coeficiente A aqui acompanhado, que é igual a 1, né? Porque não altera o valor. O coeficiente B igual a menos 6 e o coeficiente C igual a 6, certo? Então, vamos lá colocá-los. A igual a 1, A é maior do que 0, B igual a menos 6 e C igual a 6. Nós podemos concluir com essa informação que o gráfico dessa função terá concavidade voltada para cima e, portanto, terá um ponto de mínimo. E o que é que isso vai me ajudar em relação ao cálculo da imagem? A imagem ela está diretamente relacionada com o vértice da parábola, que dependendo da situação pode ser um ponto de mínimo ou ponto de máximo. No nosso caso aqui é um ponto de máximo, mas se o A fosse negativo, a parábola teria a concavidade voltada para baixo e a função teria um ponto de máximo. Então, o vértice ele é importante para que nós, a partir dele que a imagem é calculada. É a partir dele, a partir desse ponto, né, da coordenada y do vértice, que a gente vai determinar a imagem da função. Daí a importância. O segundo ponto é que antes de fazer o gráfico e antes de calcular essa imagem, a gente vai ter que analisar o sinal da função em relação à quantidade de soluções. Como é que a gente vai fazer isso? Através do delta. O delta vamos calcular, porque se ele for igual a zero, terão duas raízes, só que elas serão idênticas. Se o delta é maior do que zero, eu tenho duas raízes diferentes. E se ele é menor do que zero, eu só tenho uma solução complexa para essa função, certo? Então, resolvendo, a gente substitui os coeficientes que nós encontramos. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6, que é o C. Então, menos 6 ao quadrado é 36, menos 4 vezes 6, 24, igual a 12. Certo? Então, o delta é maior do que zero, portanto, nós vamos ter dois pontos em que o gráfico toca o eixo das abscissas. Né? Então, a gente teremos duas soluções diferentes. Então, vamos desenhar o plano cartesiano, o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, aqui o eixo Y. E antes disso, vamos relembrar que todo o eixo x, tanto a parte positiva quanto a parte negativa, representa o domínio, como foi dito aqui, que é o conjunto dos números reais, e o contradomínio é todo o y, certo? Todo o eixo y, tanto a parte positiva quanto a parte negativa. Se eu traçar a parábola vai ficar mais ou menos assim, porque eu já tenho conhecimento que ela é voltada para cima, tem um ponto de mínimo, e ela toca o eixo y em um ponto. Qual é o ponto? Qual é esse ponto aqui? É fácil de determinar. Já vem aqui na função, o coeficiente C é exatamente o ponto em que o gráfico toca o eixo das ordenadas. Então aqui é o ponto C. Sem fazer nenhum cálculo, a gente já consegue identificar, certo? E está aqui as duas raízes. O próximo ponto que eu preciso saber para determinar a imagem é exatamente o meu vértice da minha função, certo? É esse ponto aqui que me interessa.
Porque enquanto todo o eixo y é o contradomínio, ó, todo o eixo y aqui representa o contradomínio, a imagem é a partir do ponto, né, do vértice. Então a imagem estará localizada, é o conjunto de solução dessa projeção aqui toda, dessa parte do eixo y. Então veja, enquanto o contradomínio é o y todo positivo e negativo, a imagem começa aqui a partir, né, a partir do vértice e segue aqui a orientação da parábola, como ela é voltada para cima, então ela seguirá para o mais infinito, certo? Então é isso que representa a minha imagem. Nós estamos olhando na perspectiva frontal aqui do plano cartesiano. Só que se nós olharmos dessa pontinha aqui, se nós estivéssemos na frente dessa setinha aqui do x, aqui, ó, olhando, a gente veria o que? O gráfico da função projetando uma sombra, né, em relação ao eixo das ordenadas, o eixo y. Então, a gente veria ele fazendo essa projeção. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Então, essa sombra, olha aí, ó, faria uma projeção e aqui seria a imagem dessa função, que é um intervalo de soluções para ela. Então, eu preciso do vértice, então as coordenadas do vértice x e y. No caso, a minha imagem, eu preciso apenas dessa coordenada y. Então, x é menos b sobre 2a e o y do vértice menos delta sobre 4a. Que me interessa é essa, então vamos calcular apenas ela. O delta é menos 12, né? O 12 é positivo, com o menos da fórmula fica negativo, menos 12. 4 vezes o a, que é 1, é 4. Então, dividindo, é menos 3. Então, o y do vértice é menos 3. Então, eu posso dizer que a imagem da minha função são y pertencente aos reais, tal que o y é maior ou igual a menos 3. Né? Então, é um intervalo que vai até o infinito. Outra representação para a imagem seria em forma de intervalo, né? Que seria da seguinte forma. Igual menos 3 com o colchete, né, até vírgula o mais infinito, certo? Então é isso dessa questão. Vamos ver agora, eu fiz uma animação, né, no GeoGebra. Na verdade eu fiz a ilustração. Se você olhasse aqui da pontinha dessa seta do eixo do x, para você ver a sombra que o gráfico projeta no eixo y, certo? Então vamos lá, vamos ver. Aqui é o GeoGebra, é a janela de visualização 3D, e a gente vê o gráfico da função, né? O gráfico da minha função, e você vê aqui que o vértice, ó, o vértice exatamente no ponto menos 3, né? O y. Se tivéssemos aqui na frente dessa seta olhando, eu vou clicar e você vai ver que o gráfico ele vai fazer uma animação, ó. E daí você vê, ó, que a partir daqui do menos 3 até o infinito, até o mais infinito, é solução. E com essa animação você consegue ver essa sombra, né? O gráfico aqui, ó, projetou, que eu estou em 3D, aqui é o eixo Z, né? Esse vermelho aqui que eu estou apontando é o X, o verde o Y, e esse azul que sai aqui como se estivesse saindo da tela, aqui é o eixo Z. Então ele projeta, e o gráfico projeta a sombra aqui, que é claramente a gente vê aqui sobre o eixo Y em verde, certo? Então essa é a ilustraçãozinha que eu queria mostrar para vocês também, né? A segunda questão diz o seguinte: construir o gráfico da função f de r em r definida por f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Essa função, o primeiro passo que nós vamos fazer, né, algumas informações importantes. Ele quer que a gente construa o gráfico e o domínio dessa função, né, o domínio é os reais, o contradomínio é o conjunto dos números reais e ela é definida por essa lei de formação. Para construir o gráfico da função, os pontos importantes são
as raízes que eu preciso calcular, o ponto em que o gráfico toca o eixo Y, né, que está aqui, é o 3, fácil de definir, e o primeiro passo que nós temos que fazer é definir os coeficientes. Na verdade, é só determinar os coeficientes, que aqui o coeficiente 1 não está aqui, porque ele multiplica, né, 1 vezes x ao quadrado, o coeficiente b, menos 4, e o coeficiente c, 3. Então, a igual a 1, ele é maior do que 0, então a concavidade da parábola é voltada para cima e a gente tem um ponto de mínimo. b é igual a menos 4 e c é igual a 3. Para resolver ou calcular as raízes, precisamos considerar que o f de x é igual a 0. Então, considerando que o f de x é igual a 0, nós temos a equação, nós formamos a equação do segundo grau. E a partir da equação do segundo grau, você pode escolher o método para resolver. Seja a fórmula de Bhaskara, método de completar quadrados, ou pela soma e o produto. Aqui eu vou fazer pelo método de completar quadrados, mas fica a seu critério. Inicialmente, como é para construir o gráfico da função, o que é que eu indico? Vamos ver como são as raízes dessa função, como é que elas se comportam, elas são iguais, né? A solução, então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Para isso, vamos calcular o delta. Então, b ao quadrado menos 4ac, lembrando que o c aqui é negativo, então fica o b, lembrando que o b é negativo, então fica menos 4 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o a, vezes o c. Então, aqui fica 16 menos 12 igual a 4. Então, a gente tem um delta maior do que 0, então temos duas raízes distintas. Para completar quadrado, nós colocaremos o 3, né, para esse lado, traremos o 3 para cá, ficando dessa forma. E agora vamos fazer a ilustração para isso. Então, aqui eu tenho um quadrado de lado x. Então, para calcular a área desse quadrado aqui, lado vezes lado, então fica x vezes x, a área é x ao quadrado. Então, está aqui ele, um quadrado de lado x, menos aqui não é um quadrado, 4 vezes x. É o que? Um retângulo de lado 4 e lado x. Então, a área dele fica 4x, porque um dos lados é o x, né? Veja aí que é semelhante a esse, e o outro é igual a 4, certo? Igual a menos 3. Então, é sempre bom utilizar esse métodozinho, porque aí você está vendo a função quadrática na forma geométrica, né? A representação geométrica dessa sua função. Daí o nome, método de completar quadrados. Para eu completar um quadrado, se eu unir essa parte com esse retângulo, eu não vou conseguir formar um quadrado. Então, eu vou tentar formar. Então, eu divido esse retângulo em dois. Então, eu vou ter agora dois retângulos de lado x e lado 2, com a área 2x. Então, eu vou trazê-los para cá, vou montá-los, ó. Então, esse daqui eu trouxe para cá, e esse daqui eu vou trazer bem para o ladinho aqui, para poder coincidir o quê? Os lados, ó, lado x, né? O lado x com o lado x, que são esses lados, certo? E o 2 com 2. Só que é o seguinte, aqui não formou um quadrado, falta toda essa parte aqui, ó, certo? Para formar meu quadrado. Então, eu consigo ver que esse quadrado que está faltando para completar o quadrado maior, ele tem lado 2, certo? Então, essa área, o que é que está faltando aqui de área? Está faltando 4. Está faltando 4, certo? Então, essa área aqui é igual a 4. 2 vezes 2, 4. Então, eu tenho o meu quadrado maior, ele tem lados x mais 2, x mais 2. Então, eu tenho fazendo o produto, né, desses dois lados, lado vezes lado, eu tenho uma área do meu quadrado. Então, vamos lá. Então, o que é que está faltando? Tá faltando eu somar esse mais 4 aqui
que é essa outra área. Já que eu tenho a área desse quadrado, eu tenho a área desse retângulo, então está faltando a área desse quadrado menor para formar a área desse quadrado maior. Então, somei 4. Como eu somei 4 desse lado, eu preciso também somar 4 desse lado, porque aqui tem uma igualdade, certo? Então, preciso fazer isso. Resolvendo aqui, fica o que? X menos 4x mais 4 igual a menos 3 mais 4, 1. E esse lado aqui é um quadrado perfeito, né? Eu formei um quadrado perfeito e ele pode ser escrito x menos 2 ao quadrado. Cuidado que, apesar dos lados estarem sendo escrito positivo, aqui eu tenho um sinal, né, um sinal negativo. E esse sinal negativo prevalece nesse trinômio quadrado perfeito, certo? Então, aqui, se você for fazer a volta, aqui dá, se nós formos fazer o cálculo, deixa eu só apagar aqui, vai ser x ao quadrado, né, quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que dá menos 4x, mais o quadrado do segundo. Então, tem que ter cuidado com o sinal, certo? Mais uma vez, os lados, eles são positivos, certo? Só que a minha expressão, ela traz um sinal negativo. E esse sinal negativo aqui, ele vem desse trinômio aqui. Então, isso aqui vai facilitar o uso, só que você, quando fizer o cálculo dele positivo, você vai perceber que vai dar um sinal positivo, aí você corrige ele aí. Então, fica x, a equivalência de x ao quadrado menos 4x mais 4 é x menos 2 elevado ao quadrado e igual a 1. Portanto, x menos 2 é igual a mais ou menos raiz de 1. X menos 2 é igual a mais ou menos 1. Raiz de 1 é 1, né? E aqui eu consigo ter minhas duas raízes. Essa daqui fica, a primeira fica 2. O x', o x1 fica 2 mais 1. E o x2, o x duas linhas, 2 menos 1. Então, um fica 3 e o outro fica 1. Essas são as raízes. Então, são os pontos que eu preciso, os dois. Esses dois pontos são os pontos que o gráfico toca o eixo x. Então, tá aqui, eu já tenho os dois que tocam o eixo x. Meu coeficiente C, que toca o y, eu já sei que tem um ponto mínimo e a concavidade é voltada para cima, certo? Então, vamos lá. Calculada a raiz, agora nós vamos vamos organizar as informações que nós temos. Então, o A é igual a 1, ele é maior do que 0, portanto, a parábola possui a concavidade voltada para cima e possui um ponto de mínimo. Esse ponto de mínimo nós vamos já calcular. Temos as raízes, que é a raiz 3 e x3 e x1, né? Temos a raiz, que é x igual a 3, x igual a 1. E o ponto mínimo é calculado através do vértice da parábola, que nós vamos calcular agora. Então, o vértice é formado pelas coordenadas x e y. O x do vértice é menos b sobre 2a. O y é menos delta sobre 4a. Vamos calcular primeiro o x do vértice, menos b sobre 2a. Lembre-se aqui que o b já vem negativo, certo? Então, ele fica menos da fórmula, com menos, né, do coeficiente b, 2 vezes a. Então, esse produto aqui fica positivo, fica 4 sobre 2, a coordenada é 2. O x do vértice é 2. O y é menos delta sobre 4a, que é igual a menos 4, que é o valor do delta que calculamos anteriormente, sobre 4 vezes o a, que é 1. Então, fica menos 4 sobre 4 igual a menos 1. Essas são as coordenadas do meu vértice. E agora vamos só montar o gráfico. Inicialmente, desenhamos o plano cartesiano.
O 3 aqui vai ser o ponto exatamente, né, o C que toca o Y nesse ponto, no ponto 0,3, então ele toca, o Y é 3, e como ele toca o eixo Y, o meu X é 0, e eu tenho as minhas raízes, né? Então o x1, o y é 0, e no x3 o y também é 0. Tá aqui elas. Na sequência eu tenho o meu vértice 2 e menos 1, e agora o meu gráfico, certo? Então esse é o gráfico da função e a questão está resolvida. Bom, pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima.